Salve galera, Danilo Araújo aqui na área e hoje a gente vai aprender a criar esse tipo de modelagem aqui no Cinema 4D, né? Então isso aqui foi parte de uma campanha que eu criei para uma agência que eu atendo e a partir dali eu desenvolvi um outro estudo também, né? Então o importante ali é vocês entenderem a técnica, entenderem as possibilidades que a ferramenta tem, né? Então isso é uma ferramenta que a gente usa ali dentro do Cinema 4D para transformar algumas manuscritas ali, enfim, alguns splines, algumas linhas no caso, né, em textos ou em qualquer outro objeto ali que você queira deformar, né? Então isso daqui é um lápis, e o lápis ali, através do lápis eu fiz uma deformação usando ali a forma de texto aqui de aulas, né, para contextualizar ali com o problema. E fiz a pós-produção ali no Photoshop, né? Então esse aqui também é o mesmo esquema, já tentei fazer ali na vibe de um canudinho, né? Enfim, para contextualizar melhor aqui com o tema, isso aqui é mais, esse aqui especificamente é um trabalho mais autoral, né? Enfim, não é para nenhum cliente específico. Então, sem mais delongas, vamos lá. Essa aula que ela vai ser para quem já está um pouquinho familiarizado ali com o Cinema 4D, um pouquinho familiarizado com, enfim, com as ferramentas. Eu não posso abordar tudo do zero ali, não vou abordar também todos os processos de modelagem, mas vou disponibilizar para vocês aqui os arquivos base aqui para vocês terem uma ideia, enfim, das possibilidades que a gente tem, né? Então essa é uma ferramenta bem legal, então para vocês terem uma noção aqui do que acontece mais ou menos. Então eu tenho aqui um lápis, então estou aqui no Cinema 4D versão R21. Então eu tenho aqui um lápis, né? Agora mais uma parte um pouquinho mais teórica para vocês entenderem como as coisas funcionam. Então eu tenho um lápis aqui modelado aqui de uma forma bruta. Eu dei uma achatada na ponta dele aqui porque ela costuma, quando a gente aplica esses deformadores aqui, ela costuma dar uma achatada, né? Então eu achei até uma outra forma de resolver isso também, mais interessante ali naquele outro job da soda, né? Então esse aqui eu trabalhei com alguns deformadores, enfim, para não destruir aqui o meu lápis, né? Aqui no caso, por exemplo, eu fiquei com a camada tecnicamente destrutiva, né? Meu lápis aqui na forma original dele, ele não está numa forma legal de um lápis. Então, o ideal é que vocês modelem ali, né? Enfim, como se fosse um lápis normal mesmo e depois aplicar alguns deformadores quando começar a apresentar esse tipo de problema. Beleza? Então isso aqui não tem muito mistério, galera. Apesar de muita gente ter dúvida ali, né? Enfim, de como é que faz, a ideia central ali é você, enfim, criar um texto, um manuscrito ali o mais possível dentro de uma única linha para usar um deformador aqui dentro do Cinema 4D, né, que é uma ferramenta que deforma ali outros objetos, textos, etc, para fazer aquele desenho ali, né? Então, a partir da combinação aqui de spline, mais objeto, mais deformadores, né, e a gente fazendo todo esse caminho aqui com a nossa spline, com a nossa linha, no caso, a gente consegue chegar em alguns resultados legais, né? Se a gente tivesse só a linha chapada aqui numa vista frontal, provavelmente a gente não ia chegar nesse resultado, né? Ela não ia fazer essas dobrinhas aqui e não ia ficar legal, né? Ia ficar tudo uma por cima da outra, e isso é uma das coisas que a gente vai ajustar e vocês vão entender um pouquinho melhor comigo ali. Esse aqui eu não consegui fazer, né, em uma linha só o texto, então vai variar muito do texto ali que vocês fazem. Então esse aqui eu fiz em dois tempos, né? Fiz aqui, só uma parte aqui do soda e fiz aqui só uma parte do só aqui, perdão, e só uma parte aqui do dá, né, para juntar o soda em um objeto só. Beleza, então vamos lá. Então estou aqui no Cinema 4D R21, vou criar um novo arquivo aqui para a gente começar a trabalhar. Então se você não é muito familiarizado com o software aqui, né, ele vai vir aqui direto aqui na viewport, isso aqui é a viewport do software. E eu costumo muito trabalhar com atalhos aqui para me movimentar, né? Eu vou criar uma spline base aqui para a gente se guiar, enfim, em tamanho de texto e outras coisas, etc, para não perder muito o caminho ali, né? Então vim aqui nas opções aqui de spline, adicionei aqui uma ferramenta de texto, né, para ter um texto qualquer. Não vamos usar esse texto aqui, mas é mais só para ter de parâmetro. Eu não gosto muito de usar aquelas grades que vem por padrão. Se o seu tiver com as grades e você quiser desativar, você pode vir aqui em Filter e vir aqui em Grid. Se tiver ao contrário, tiver com as grades e você quiser desativar, você vem ali em Filter e desativa, beleza? Para esse tipo de modelagem aqui eu vou usar, ao menos a princípio, para a gente não se perder muito, então vou ativar minha grade aqui. Tá ok, galera? Vamos lá. Então, sem mais enrolação, como que aquela ferramenta funciona, né? Então, aquela ferramenta ali, para fazer aquela deformação ali, ela é
deformadora, né? Então ele está aqui nos deformadores aqui no Cinema 4D e ele chama Spline Wrap, ou seja, ele vai fazer uma deformação a partir de uma spline, né? Então vamos lá, vou dar um exemplo bem chulo aqui das possibilidades que a gente tem e como que essa ferramenta vem a trabalhar. Então vou selecionar uma outra ferramenta aqui, uma spline pen, né, semelhante a pen tool ali. Eu vou criar um spline aleatório aqui na minha tela. Vou mudar aqui meu modo de perspectiva para visão frontal. Eu vou fazer uma spline qualquer aqui só para a gente se basear, enfim, fazer um teste para vocês verem como funciona. Então cliquei, ela sozinha já vai, né, fazer a continuação ali do ponto. Acabou rotacionando um pouquinho ali, mas não tem problema. Vou segurar e arrastar para continuar aqui fazendo uma curvinha e vou soltar aqui meu ponto aqui em cima, né? Só para a gente ter uma spline base e vocês verem como é que a coisa funciona na prática. Beleza, então temos aqui uma spline e eu quero que algum objeto percorra o caminho dessa spline. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou criar aqui um objeto primitivo, por exemplo aqui um cubo, né? E digamos que esse meu cubo ali fosse o meu lápis, né? Aqui o meu cubo ele tem aqui as dimensões aqui x, y e z, né? Dos eixos. Eu vou aumentar um pouquinho esse cubo aqui na lateral, vamos simular mais ou menos grosseiramente aqui o que seria um lápis. Tá ok? Então tenho aqui o cubo, não se preocupa muito com o tamanho não vai influenciar muito, a gente vai fazer alguns ajustes ali que vão influenciar no processo, mas é mais para vocês entenderem na prática. Então tenho aqui uma spline, vou desativar esse meu texto base que eu tenho aqui. Então para quem ainda está perdido aqui, a todo momento eu me movimento, né? De várias formas. Eu seguro o Alt, clico no objeto e rotaciono a tela para eu rotacionar em volta do objeto. Se eu quiser aproximar ou se eu quiser andar para um lado e para o outro aqui, né? Eu seguro 1 do teclado, clico e arrasto. Eu consigo movimentar a tela. Se eu quiser dar zoom in e zoom out, eu seguro 2, arrasto para a direita, eu dou zoom in. Arrasto para a esquerda, eu dou zoom out. Então Alt eu seguro e clico e rotaciono. 1 para um lado e para o outro. 2 zoom in, zoom out. Então com o tempo vocês pegam esse fluxo mais fácil ali, beleza? Mas vamos lá. Então eu quero que esse meu cubo se deforme aqui conforme essa minha spline, né? Então o que eu vou fazer? Então eu tenho um cubo, eu tenho minha spline wrap. Eu vou jogar o meu deformador aqui no meu cubo, né? Então essa vai ser a minha hierarquia inicial aqui de objetos. Vou jogar o meu deformador no meu cubo. Dentro das propriedades do deformador, ele tem aqui a opção spline. Eu vou jogar a minha spline para lá. Então ele já vai aplicar a deformação ali. Aí você vai começar a notar problemas, né? Você vai falar, meu Deus, Danilo, eu fui ali, coloquei na minha spline e tá tudo louco, não tá funcionando, o que tá acontecendo? Então vamos lá. Então o que acontece aqui é que o seu cubo ele não tem a quantidade de segmentos para preencher essa spline, né? Ele não consegue preencher esse caminho aqui por inteiro porque ele não tem a quantidade de segmentos. À medida que você vem aqui e adiciona mais segmentos na sua spline, né? no seu cubo, perdão, ele vai se moldando melhor ao seu objeto, né? Então à medida que eu vou adicionando mais segmentos, ele vai se moldando mais, né? Como se fosse uma cobra ali, enfim, algo do gênero, que vai se ajustando à medida que você vai criando novos segmentos. E quanto mais segmentos tiver, melhor fica, né? E quanto mais segmentos tiver também a sua malha, e muitas vezes mais pesado vai ficar a sua maneira de trabalhar, né? Porque o software vai ter que fazer mais cálculos, enfim. Beleza? Então basicamente essa ferramenta funciona assim, né? Então aqui eu tenho minha spline base. Se eu quiser desativar, por exemplo, aqui esse spline wrap aqui para mexer na minha spline, aumentar ela, enfim, eu posso aumentar. Se eu ativar aqui novamente, já com esse spline selecionado, vocês vão ver como é que a magia funciona, né? Então à medida que eu clico ali, a gente vai consegue dar sequência, né, para esses segmentos, e basicamente a ferramenta funciona assim, né? Então eu tenho um cubo ali que na verdade ele não está nem do tamanho da minha spline, ele está muito menor, esse meu cubo, né? E ele já se ajusta à minha spline, por isso que acontece aquele tipo de deformação ali, por exemplo, igual do lápis, né? Então eu tinha o lápis ali original, mas eu tive que dar uma achatada aqui porque ele estava fazendo uma distorção além do normal, né? Então essa ponta aqui estava ficando esdrúxulamente grande. Então eu diminuí ela para quando ela aplicasse uma distorção aqui no final, ela ficasse mais próximo do lápis. Então vamos lá, vamos voltar ali para o arquivo que a gente está trabalhando, que a gente está estudando, né? Então já entendemos ali mais ou menos como que a ferramenta funciona.
E o mais legal dessa ferramenta aqui do Spline Wrap são as possibilidades aqui de modelar e animar e brincar ali com o seu objeto, né? Então a gente tem aqui o início da... se você ver aqui nas propriedades do objeto, né? A gente vê aqui de onde que ela começa para onde que ela termina. Então ele está indo aqui de 0 a 100. Se eu colocar aqui from 0 e colocar 100, né? Ele vai percorrer todo esse caminho. Então você tem duas opções ali de modelar isso daqui. Digamos que eu quero fazer uma animação que o objeto começou, não tinha nenhum objeto e no final ele se preencheu, né? Então eu vou aqui do 0, onde estava 100 aqui eu vou colocar 0 e eu vou fazer esse movimento, né? Não vou detalhar muito aqui o esquema da animação, mas também é bem básico, né? Se eu quisesse fazer uma animação aqui, eu clicaria aqui para ativar meus keyframes automáticos. Eu viria aqui no último keyframe, né? Arrastaria aqui para baixo, colocaria aqui de 0 para 90. Vou ativar aqui esse to aqui no último keyframe, né, para ele estar com 100% aqui no último keyframe. Vou voltar aqui para o primeiro keyframe e aqui eu vou colocar 0. E aí vai acontecer a mágica quando eu dar play, né? Ele vai fazer esse movimento ali do 0 ao 100. Bem legal, né, galera? O cinema 4D é fantástico. E aí, quanto melhor tiver a sua malha, né? Quanto melhor tiver ali a sua... Enfim, quanto mais segmentos tiver ali no seu cubo, melhor vai ficar para esse movimento ficar fluido, né? Se não tiver muitos segmentos, você não vai conseguir modelar isso com dignidade. Beleza? Então eu desativei aqui minhas opções aqui de keyframe automático, é só para vocês entenderem as possibilidades. Então vamos lá. Então a graça aqui, né, para usar essa ferramenta aqui de uma forma legal, é vocês fazerem isso na mão. Então como eu fiz aqui esse lance aqui do lápis, ou o lance aqui da solda, então eu fiz essa spline aqui na mão, usando o Spline Pen, e depois eu fui ajustando os pontos, né, para chegar naquele resultado. Então vamos lá. Então eu vou apagar aqui esse cubo que a gente já fez, eu vou apagar essa outra spline, vou apagar também o Spline Wrap ali para a gente começar do 0. Eu vou colocar, fazer um texto simples aqui para a gente ter como base, né, enfim, uma spline mais simples aqui. Não vou fazer toda aquela spline da aulas ali, mas também vou disponibilizar para vocês. E vou fazer um número 8 aqui, né, como se a gente fizesse um infinito. Eu acho que pode ser que fique bem legal. Beleza? Eu não vou fechar, que é pra gente ter uma pontinha ali, enfim, né, ter o buraco vazado ali. Se for fazer um canudo ou se for fazer um lápis, né? Não vou deixar ele se encontrando, tá ok? Então não vou fechar meu spline, vamos lá. Então aqui com a minha Spline Pen selecionada, eu vou usar como base aqui essas minhas réguas e eu vou criar um ponto aqui na tela. Eu vou começar aqui por baixo, aí vai muito do estilo de cada um, né? De como cada um desenha. Uma coisa que eu costumo fazer também, às vezes para não me perder muito, eu costumo fazer um rascunho bem básico aqui no Photoshop, né? De como seria ali um desenho, né? Então aqui eu estou usando minha mesa digitalizadora. Então, digamos que eu vou começar um 8, eu vou fazer aqui, aqui e aqui, né? Isso seria meu 8. Então, se a gente for fazer ele ali aberto, vai ficar basicamente assim, né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o Cinema 4D e vou fazer aqui, né, o traçado aqui do meu 8. Então, eu vou começar aqui de baixo, vou clicar aqui com a minha Spline Pen selecionada, vou clicar e arrastar para ir modelando um 8 mais próximo possível ali do que a gente fez de rascunho, né? Em alguns casos a gente pode trazer o rascunho direto para cá, mas nesse caso aqui eu não vou, acho que não há necessidade, é só um 8, né? Enfim, né? Não tem muita coisa pra gente usar como referência. Beleza? Então fui ali clicando e arrastando, é basicamente como se fosse a pen tool ali do Photoshop ou do Illustrator, e agora a gente vai ajustar alguns pontos. Onde você vê que não ficou um ponto ali muito legal, meio, né, enfim, não tá uma coisa muito uniforme, você pode selecionar o ponto, né? Então posso clicar aqui com direito, venho aqui e vou em Soft Interpolation. Ele vai deixar isso aqui um pouquinho mais redondo, e você pode ir ajustando isso em vários lugares onde você achar que não ficou da forma como deveria. No mais, você pode fazer esses ajustes manuais ali também, né? Então pode clicar aqui no ponto, vem aqui na ferramenta aqui de mover e clica aqui nessas arestazinhas que abre e vai ajustando, né? Para tentar deixar a sua forma ali o mais uniforme possível. Beleza? Posso selecionar, vir aqui na minha ferramenta de seleção, selecionar 2 pontos de uma vez, vem aqui na minha ferramenta de dimensionar, para aproximar mais, se for o caso. Estou dando algumas dicas aqui para vocês aqui sobre o processo, beleza?
Então vou tentar deixar isso aqui o mais redondinho possível. Esse ponto aqui não está muito legal, vou clicar com direito, vou vir aqui em Soft Interpolation para deixar isso aqui mais redondo. Beleza, vou trazer esse meu outro aqui para cá, vou tentar aumentar aqui um pouquinho a perninha, não deu muito legal. Basicamente é isso. Mas ali a gente pode fazer os ajustes direto na modelagem. Eu não estou gostando muito da forma como está isso, esse 8 aqui. Vamos lá, tentar esticar aqui um pouquinho. Basicamente é isso, né, galera? Se quiser mover um pouquinho mais pra cá, pra deixar isso um pouquinho mais centralizado. Então vamos lá, não vou, né, me estender muito aqui, é mais pra gente dar uma brincada. Eu vou selecionar isso aqui, vou diminuir o mais próximo daquele texto ali pra gente não, enfim, não sofrer muito ali com os parâmetros de modelagem, né? A gente vai trabalhar aqui com modelagem paramétrica, que é usando parâmetros, números, enfim, coisas do gênero. Beleza, então estou com todos os meus pontos selecionados aqui. Eu posso vir aqui na minha ferramenta aqui de, enfim, de mover também e diminuir isso aqui o mais próximo, de mover não, perdão, na minha ferramenta de dimensionar isso aqui o mais próximo ali de um tamanho de um texto, né? Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, mas é mais para a gente ter como base ali, beleza? Então vamos lá, vou voltar aqui para o meu modo aqui de perspectiva para eu trabalhar aqui um pouquinho melhor. Então a gente já tem ali o nosso 8, no mais ali a gente vai ajustando mais pra frente ali na hora de modelar os objetos, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar a dar uma brincada aqui com o nosso 8. Eu vou começar ali fazendo o lápis. Para fazer o lápis ali eu vou usar, daí vai muito da preferência de cada um, né? Ou você pode começar com um objeto primitivo de disco ou de cilindro. Nesse caso aqui eu vou começar com primitivo de cilindro, que já é mais próximo ali do lápis. Vou mudar a orientação aqui para mais X, né? Para ele ficar aqui na horizontal. E eu vou aumentar aqui o raio, o tamanho, né? Então vem aqui em 8, vai clicando ali, arrastando para aumentar, ou já coloca algum tamanho ali que seja suficientemente grande, ou isso vai muito ali da forma do seu objeto, beleza? Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente trabalhar isso aqui mais próximo ali do nosso 8, né? Mais próximo da referência. Lembra que isso aqui vai preencher todo o seu 8 ali, beleza? Então vamos lá. Então já tenho aqui uma base aqui para fazer o meu lápis. Eu não vou adicionar os segmentos aqui, enfim, todos aqueles segmentos aqui antes de partir para a modelagem. Eu já vou tentar deixar o mais próximo aqui do nosso lápis, né? Então isso aqui não vai ficar um objeto controlável, né? Então a gente vai transformar isso aqui num objeto editável, daí eu vou perder esses parâmetros, beleza? Então tenho aqui mais ou menos um basicão aqui do nosso lápis. Eu vou apertar C para transformar isso aqui num objeto editável. E agora a gente vai começar a dar um pouquinho ali a forma do nosso lápis, de uma forma bem simples, beleza? Então vamos lá, eu vou começar aqui pela parte da frente, né? Então estou movendo aqui o meu objeto, vou mudar aqui para o meu modo de seleção manual, vou vir aqui para o modo de seleção de polígonos aqui no modo lateral, vou vir aqui com o meu objeto selecionado, vou segurar Shift, só se atenta aqui para estar aqui para selecionar somente objetos visíveis, tá? Então vou segurar Shift, vou fazer uma seleção aqui dessa minha parte frontal aqui, né, para fazer o bico aqui do meu lápis, beleza? Eu vou segurar Ctrl, clicar e arrastar para fazer mais uma extrusão aqui no caso, né, mais próximo ali do lápis. Vou vir aqui para a ferramenta de dimensionar, vou clicar na tela e arrastar, né? Então já temos ali um pouquinho ali da forma do lápis, beleza? Novamente eu vou segurar Ctrl, clicar e arrastar. Agora eu vou fazer ali a ponta do lápis e vou fazer o mesmo esquema, beleza? Então temos ali grosseiramente ali o nosso lápis. Para a gente ter um controle um pouquinho melhor ali na hora de texturizar e tal, é interessante vocês fazerem mais uma brincadeira aqui, né? Então vou fazer mais um ajuste agora para a gente ter aquelas variações ali na textura, né? Ficar mais próximo ali realmente do que é um lápis, né? Então vou voltar aqui para nossa modelagem e vou fazer o seguinte, vou apertar a ferramenta ML para eu fazer um corte em loop aqui no nosso lápis, né? Para eu ter mais segmentos. Então eu vou cortar mais um segmento aqui próximo aqui de onde, enfim, né, acaba o lápis e vem
a parte apontada dele, para isso ter uma estrutura, né? Na hora de eu puxar ali, não deformar muito, não deformar muito ali o nosso lápis, beleza? Vou voltar aqui para o modo de seleção e vou selecionar intercaladamente aqui alguns pontos, né? Para eu puxar eles para lá. Beleza, galera? Então vamos lá. Então vou selecionar aqui esse primeiro ponto, vou selecionar esse terceiro e assim eu vou pulando de um em um no caso, né? Tô com o Shift aqui selecionado, vou rotacionando. Opa, segura Ctrl, né? Se você selecionar algo a mais, segura Ctrl e clica para desativar ali. Beleza? Então temos eles aqui em looping, né, para poder mover. Eu vou mover isso aqui para trás, né, para fazer ali um pouquinho ali da estrutura do lápis. E daqui para frente a gente vai texturizar de um jeito, dali para lá de outro. Beleza? Então já começou a dar uma carinha legal ali para o nosso lápis, né? Depois eu vou fazer mais alguns ajustes aqui nele. Então vamos lá. Então vou fazer aquela parte ali de trás, que seria a parte ali daquela estrutura ali que sustenta a borracha. Vou fazer mais um corte aqui no nosso lápis. Então vou fazer um corte aqui no meio desses últimos segmentos aqui, eu vou fazer um corte aqui e um outro corte aqui. Beleza? Vou apertar a ferramenta UL para selecionar isso aqui em looping. Vou mudar para o modo de seleção aqui de polígonos, né? Então aqui do lado tem seleção de pontos, linhas e polígonos. Beleza? Já fiz uma seleção aqui em loop, aqui só dessa parte aqui do meu lápis. Vou clicar aqui com o direito, vou vir aqui em Split. Então a gente já fez aqui, né, ele já fez uma separação, na verdade, ali do nosso lápis. Então a gente tem agora essa camadinha aqui separada para a gente fazer aquela modelagem ali enfim, da parte externa ali da borracha, beleza? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui D e para fazer uma extrusão, né, para criar uma capinha aqui para fora. Vou vir aqui em Create Caps, eu posso já até adicionar uma subdivisão. Clicar e arrastar e ele vai mover isso daqui para fora, né? Então a gente já começa a dar uma forma ali para nossa modelagem, beleza? Eu vou fazer aquelas ranhuras que tem aqui dentro, algo bem básico, talvez não fique exatamente igual aquele lá, mas é mais para vocês verem também como é que funciona. Então vou apertar a ferramenta ML para fazer mais cortes aqui em looping. Então vou fazer um corte em looping aqui, outro corte, outro corte aqui. Outro corte aqui, outro corte aqui. Beleza, vou apertar o L novamente para fazer duas seleções aqui em looping. E vou selecionar agora só essas partes aqui de dentro, né? Vou apertar aqui a ferramenta D, vou desativar aqui o Create Caps para ele não criar, enfim, né, um caps aqui. E isso aqui vai vir aqui para dentro. Tá ok, galera? Então isso já começa a dar uma forma legal ali para o nosso lápis, né? Então quando eu apertar aqui, por exemplo, se eu adicionasse tudo isso daqui no Subdivision Surface para suavizar, ele já ia pegando uma forminha bem legal, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo ali, né? Então já a gente chega nessa parte aí. Beleza? Então nosso lápis já vai ficando legal e aí vai muito da modelagem de cada um, né? Do que vocês querem fazer, enfim. Se quiser às vezes dar uma encurtada, enfim, fazer o lápis da forma que você quer ali, fica a critério de cada um. Beleza? Então já está ficando bem legal. Eu vou mover esse objeto por inteiro aqui, né? Então vou vir aqui para a ferramenta aqui de seleção de objeto, de mover só o objeto. Vou mover meu objeto aqui por inteiro. Vai acontecer em muitos casos aqui esse probleminha aqui do eixo. Tem uma solução para a gente resolver isso aqui de forma automática, mas também não vou entrar nesse detalhe agora. Mas para você ter um controle melhor, você vem aqui quando acontecer esse problema, né, do objeto aqui, o eixo aqui, vem aqui nessa opção aqui do lado dessa setinha, clica nela e move só o eixo. Beleza? E aí você já tem ali isso mais próximo, mais fácil para modelar. Beleza? Eu vou usar mais um pedaço aqui desse objeto que a gente está usando para fazer a borracha, né? Eu não vou só deixar ela ali e texturizar, eu quero usar ela separada aqui também para ter um controle maior sobre a borracha em alguns casos. Beleza? Então vou vir aqui novamente aqui para o meu cilindro, vou vir aqui na opção aqui de Live Selection, mudar aqui para a opção de seleção de polígono, segurar Shift, lembra de selecionar o que já estava ali, vou segurar Shift e selecionar, vou vir aqui em Split novamente, e aí ele já fez ali, né, a separação disso daqui. Agora eu vou continuar aqui a modelagem da minha borracha. Beleza? Posso vir aqui, segurar Ctrl e arrastar.
e já tem aqui a minha borracha, e você vai precisar depois dar algumas bases ali para ela, né? Enfim, vai precisar dar uma sustentação melhor para ela na hora de suavizar, né? Se eu, por exemplo, mais uma vez, selecionasse tudo isso aqui agora e fosse tentar aplicar uma subdivisão para suavizar, ia ficar dessa forma, né? Então, por isso que vocês precisam criar uma base ali para sustentar essa suavização ali no caso, né? Então, vou vir aqui com a ferramenta ML para fazer mais um corte em looping. Vocês vão ver que à medida que eu fizer aqui um corte mais próximo aqui, ele já vai me dando uma base legal ali do meu objeto. Beleza? Então, vamos lá. Então, vou desativar esse aqui que eu não cheguei ainda nessa parte. Então, temos aqui até agora a nossa borracha. Vamos renomear, dá 2 cliques ali para renomear. Temos ali a nossa estrutura metal. Vou colocar aqui como metal borracha. E temos aqui o nosso lápis. Beleza? Então vou trazer essa borracha aqui um pouquinho mais para cá. Vai acontecer o mesmo problema ali do eixo, né? Porque ela não está ali centralizada. Então vou mover ela um pouquinho mais para fora aqui do objeto e vou fazer aqui, trazer esse metalzinho aqui para fechar isso daqui. Beleza? Então a grosso modo nós temos o nosso lápis aqui. Para ficar um lápis mais legal, igual aquele, enfim, aquele meu ali, né? Que ele tem uma forma um pouquinho mais quadrada de lápis, é interessante ali a gente aplicar algum bevel, né? Enfim, algumas linhas. E como a gente já chegou nesse estágio aqui da modelagem, vamos lá, vou ver se vai dar certo. Eu acho que deveria ter feito isso antes, galera. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, que eu acabei iniciando o processo um pouco errado ali. Então vai ficar um lápis mais lisinho aqui, né? Enfim, não vai ficar tão perfeito igual aquele outro lá. Beleza? Então vamos lá. Então temos aqui o nosso lápis base. Agora a gente pode aplicar, né, uma subdivisão, né, para deixar isso daqui mais suave, né? Então posso segurar Alt, clicar aqui e vir aqui em Subdivision Surface, e a gente já vai ter um lápis um pouquinho mais suave, né? Quando vocês quiserem suavizar e deixar isso aqui com uma modelagem mais orgânica. Em alguns casos vocês vão ter que dar mais sustentação também, né? Por exemplo, aqui na parte da borracha, para essa parte aqui de dentro, né? Então faz mais cortes em looping ali. Seleciona a ferramenta ML, vai fazendo mais alguns loops ali para sustentar isso melhor, né, e ficar com a modelagem mais uniforme. Olha como já vai ficando bem bacana o processo de modelagem, né? Lembrando que essa aqui não é uma aula de modelagem, né? É mais uma aula ali para vocês entenderem as opções de modelar com essa forma paramétrica aqui. Beleza? Eu vou tirar novamente aqui do Subdivision Surface para vocês entenderem agora as aplicações práticas ali da ferramenta. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora aplicar ali o Spline Wrap, né, para fazer essa deformação. Então já temos nossa spline, já temos ali o nosso lápis, vamos fazer a mágica agora. Eu vou fazer mais um grupo aqui, né, enfim, para isso não me dar problema depois, que a gente vai precisar aplicar algumas subdivisões. Então eu vou apertar Alt G dentro desse grupo que eu já tenho. Então temos aqui o nosso lápis aqui tecnicamente dentro de um grupo. E depois aquele grupo ali vai ser o grupo ali da deformação das coisas. Beleza? Parece confuso, mas é bem de boa, galera. Então vamos lá. Então vou aplicar aqui o nosso Spline Wrap, que é o nosso deformador. Eu vou aplicar ele aqui acima do nosso lápis, dentro do nosso grupo. Então ele vai deformar tudo que está aqui abaixo do lápis, tá ok? Então vamos lá. Então o nosso Spline Wrap ele pede aqui uma spline como base para usar de deformação, e eu vou aplicar a nossa spline. E aparentemente também vai dar alguns problemas. Depois vocês vão ver um pouquinho mais na prática como resolver, né? Então já começa a dar uma cara legal, né? Ainda tá bem esquisito, tá parecendo uma aranha ali, mas já começa a ficar interessante, né? Então uma das coisas que a gente vai ajustar aqui dentro do nosso spline também, né, para deixar isso melhor, a gente vai vir aqui no nosso spline, eu vou vir aqui em Adaptative. Onde está em Adaptative, eu vou mudar para Subdivided, vou deixar aqui o ângulo em 90 graus, e eu vou mudar aqui o Maximum Length aqui para 5.
Isso já vai suavizar um pouco ali a nossa modelagem quando a gente aplicar quando a gente aplicar ali o nosso Subdivision Surface, tá ok? Então vamos lá, vou desativar aqui esse Spline Wrap para a gente ter um controle agora dos pontos, né? E deixar isso aqui um pouquinho mais, enfim, não ter o lápis ali, né? Enfim, numa única linha chapada, né? Então vamos começar a usar aquela diferenciação ali agora. Beleza, então vamos lá, vou desativar, clicar aqui nesse checkzinho aqui para desativar o meu Spline Wrap, vou clicar fora aqui, vou começar a mexer nos pontos, né? Então a ideia aqui é que isso fique um pouquinho mais afastado, alguns pontos fiquem um pouquinho mais afastados um do outro, para a gente conseguir ter essa diferença aqui, né? Enfim, ter essa brincadeira aqui deles não estarem se encontrando. Então vou selecionar alguns pontos e vou ver como que eu vou ajustar isso. Beleza, então selecionei alguns, vou clicar aqui para trás, não está ficando legal, vou mover aqui só esse de cima, vamos ver como vai ficar. Então já está ficando interessante, em alguns casos você pode mover os pontos individualmente ali. Beleza, se às vezes achar também que não tá legal, você pode só rotacionar esses pontos, isso vai ajudar em muitas opções também, né, de modelagem, né? Então, seleciona ali às vezes um dos pontos e rotaciona ele, isso vai te ajudar também a chegar numa forma mais legal, né? É interessante depois você travar uma câmera aqui já para já trabalhar mais ou menos ali na sua forma final de modelagem. Beleza? Então a gente já vê que já começa a dar uma graça, né? Então à medida que a gente consegue manipular isso aqui melhor, já vai ficando mais interessante ali a nossa modelagem, né? Então já vai dando um caminho diferente. Ó, à medida que você puxa e estica, seu lápis vai se deformando, mas ainda não é isso que a gente quer, né? Então vamos lá, então aqui eu já posso aplicar, aqui em cima desse meu lápis aqui, eu já posso aplicar de fato aqui um Subdivision Surface, que era esse que a gente aplicou ali. Então vou segurar Alt e vou aplicar um Subdivision Surface. Então a mágica já vai acontecendo, né? Então à medida que vocês texturizarem também isso daqui, já vai ficando mais legal. Para resolver esses probleminhas que vão acontecendo aqui no caminho, né, daí é questão de ir ajustando esses pontos ali manualmente, né? Então volta ali para sua spline, dá uma estudada ali em como que ela tá. Às vezes, por exemplo, essa spline aqui do final que a gente vê ali que tá ficando estranha, de repente rotaciona, às vezes é o ângulo, né? Então seleciona ali, rotaciona para tentar deixar isso mais uniforme, né? Então a gente já começa a ter um controle mais legal. Por que que eu faço isso separado, né? Porque vocês conseguem ter um controle melhor ali de onde que vai posicionar os elementos do seu spline, né? À medida que vocês forem modelando. Acho que deu um problema ali, galera. Deixa eu desativar. Então aqui eu estou movendo só no lápis, né? Então a gente já vê que, olha, não tá dando certo. Ó, agora deu. Então a gente já vê que a gente consegue ter um controle melhor das coisas dessa forma, né? Isso serve também para várias outras coisas. Então vou manter ele onde estava, né, no comecinho ali, tampando ali o nosso buraquinho ali da borracha. Isso vai ser bem bacana, beleza? Aqui dentro do Subdivision Surface você consegue adicionar mais subdivisões, né? Então, se você quiser deixar isso aqui mais perfeitinho ali dentro do render, né, você pode adicionar mais subdivisões. Então aqui, por exemplo, se eu adicionar aqui tá 2, né? Então ele tem duas subdivisões no editor, que é onde a gente está trabalhando, e duas no render. À medida que eu aumentar aqui no editor, ele vai suavizando mais isso, né? Ó, então ele vai criando mais subdivisões ali no nosso objeto. Opa, tô aqui no Subdivision Surface errado. Então ele vai aplicando mais subdivisões ali no nosso objeto, né? Vai deixando nossa malha mais subdividida e vai deixando isso mais uniforme. E vai de você ajustar. Quando você tiver com isso daqui ativado, né, com o Subdivision Surface aqui ativado, isso vai dar muito mais trabalho para você mexer, né? Vai ficar muito mais lento ali o software. Então, eu aconselho sempre a desativar o Subdivision Surface. Se quiser ativar, mexer em ali alguns dos pontos, por exemplo, da spline, desativa aqui o Spline Wrap, seleciona ali o seu ponto, pode ativar novamente ali a Spline Wrap e vai ajustando. Gostei desse jeito aqui que ficou, vou ativar novamente ali o meu Subdivision Surface, né?
Então isso vai servir para várias coisas e vários tipos de modelagem. E vai de vocês ali ir ajustando, né, conforme o texto de vocês, mas é mais para entenderem as possibilidades da ferramenta. Então aqui dentro já do Spline Wrap, a gente já consegue ter aquele controle de onde que as coisas começam e onde que elas terminam, para trabalhar com animação, né? Então olha quantas possibilidades essa ferramenta dá para vocês, né? Então eu vou desativar aqui o meu Spline Wrap, vou desativar meu Spline Subdivision Surface aqui e agora vamos só brincar rapidamente aqui com os materiais. Eu não vou entrar muito no quesito aqui de modelagem, de renderização e tal, mas digamos que eu vá criar aqui um novo material, uma borrachinha aqui mais ou menos, vou criar aqui um reflexo padrão, vou adicionar, vou remover aqui o padrão, vou adicionar aqui um Beckman, vou reduzir aqui os reflexos, né, Global Reflection Bridgeness, tanto em cima quanto a força do reflexo aqui embaixo. Aqui em Color eu vou mudar aqui para um rosinha mais próximo ali do que a gente já está trabalhando também, para não ficar um reflexo chapado. Vou aumentar aqui o Roughness, posso diminuir mais na verdade aqui o reflexo, não quero isso refletindo muito, vou jogar ali na minha borracha. Beleza, vamos por partes aqui. Digamos que eu quero fazer ali também o verdinho ali do meu, igual eu fiz ali no outro, né? Aqui do meu metal. Então, eu vou criar aqui um material verde, vou vir aqui em reflexo, vou remover o reflexo padrão, vou adicionar um novo, vou aqui em Beckman. Esse aqui eu já vou deixar um pouquinho reflexivo, vou aumentar aqui um pouquinho do Roughness, né? Que é para não deixar isso aqui tão liso, vou colocar mais ou menos 20% aqui. Vou selecionar também um tomzinho de verde claro aqui, para não ficar um branco chapadão no reflexo. Vou jogar aqui no meu, na minha base ali do lápis. E aqui para o lápis a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem alguns padrões aqui diferentes. Também não vou entrar muito no mérito da textura ali. O meu ali eu fiz um pouquinho diferente, apliquei uma texturinha de madeira. Então digamos que eu fosse só colocar um amarelinho claro aqui para ficar próximo do que é o reflexo mesmo. Posso vir aqui remover também o reflexo padrão, vou deixar bem pouquinho reflexo aqui, né? A madeira não reflete muito, vou adicionar bastante Roughness aqui, vou deixar o reflexo mais pro amarelo. Perdão a galera que está acompanhando por ser rápido aqui, mas não é uma aula aqui de texturização, né? Mais para vocês verem o que dá pra gente brincar ali. Beleza, vou jogar isso aqui no meu lápis, vou fazer um outro esquema aqui agora, vou apertar aqui. Vou fazer... galera, isso aqui era só da parte da madeira, né? Perdão, vamos lá. Vou voltar aqui então. Então, vou apertar aqui o L, vou vir aqui para o modo de seleção de polígonos e vou selecionar aqui em looping aqui só essa parte aqui da madeira. Vamos lá, vou jogar, olha que legal. Beleza? Ou vou fazer o contrário, vamos lá. Perdão, vou criar um novo material, vou vir aqui fazer por exemplo, ali o laranja do lápis. Também não vou entrar no mérito ali da textura do meu. O meu eu fiz um pouquinho diferente, né? Aplicando uma textura um pouquinho diferente. Eu vou só colocar um laranjadão para vocês verem aqui. Vou vir aqui em reflexo também, remover o padrão, adicionar um Beckman, tirar um pouquinho do reflexo, adicionar um pouquinho de Roughness, mudar aqui para um amarelinho mais claro para não ficar tão chapado. Eu acho que tá legal. E vamos lá, vou arrastar aqui pro meu lápis, vou vir aqui para a ferramenta o L, vou vir aqui pro meu lápis novamente, vou selecionar em looping só isso daqui. Agora eu vou jogar minha madeira. Beleza? Então não vou nem entrar no mérito da textura aqui, né, do grafite aqui da frente, que vai ser a mesma coisa, né? Vai fazer uma seleção só em looping ali, fazer um material de grafite e tal. Beleza, então temos nosso lápis ali bonitinho, mais ou menos, né? Então vamos lá, aplicar aqui um Subdivision Surface, já ficou ali com uma cara de lápis, já deve estar melhor do que muito lápis que vocês viram por aí. E aqui no Spline Wrap ele já começa a dar a forma, né? E olha que legal, né? E aí basicamente é isso, galera. Então a gente já tem aqui um controle bem legal aqui da nossa spline. Se eu quiser ajustar qualquer coisa, volto aqui para minha spline, seleciono aqui um ponto. Quero ajustar essa dobrinha aqui que não tá legal. Vou vir aqui com direito, vou aqui em Soft Interpolation, né, se ela não tiver muito legal, e vou tentar ajustar. Beleza? Se quiser ter um controle um pouquinho maior da modelagem ali sem sofrer tanto, então vem aqui para o Subdivision Surface e desativa aqui no Subdivision Editor. Coloca 2 ou 1 aqui, né? Enfim, só para não deixar tão quadradão aí para você já ver o que está acontecendo. E volta para sua modelagem ali, né? Tenta ajustar o que não está legal. Às vezes tenta mover um ponto, então seleciona o ponto. Vai tentando mover, às vezes pode ser o ponto aqui do meio, né? Então tenta deixar isso aí o mais bonitinho possível. Se quiser às vezes continuar o seu caminho ali, né?
Pode selecionar aqui a ferramenta de Spline Pen e continuar traçando o seu caminho. Se quiser fazer um corte aqui para tentar modelar isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, segura Ctrl, faz um corte aqui, ele já fez um ponto a mais. Eu posso agora, por exemplo, selecionar esse ponto aqui da ponta e puxar ele para cá, né? E começar a brincar com a modelagem daqui também e tentar ajustar esse outro ponto para tentar deixar isso aqui cada vez mais uniforme, né? Então, quanto mais uniforme for o seu movimento ali, mais legal vai ficar a sua modelagem. Beleza? Então já começa a ficar bem legal, né? Então o esquema é esse, galera. Esse é o esquema. Quem tinha dúvida em como faz isso, né? E aí, à medida que você adiciona novas subdivisões, né? Então, nem vale muito a pena você adicionar muitas aqui no editor, né? Que é onde você está vendo, que isso só vai deixar lento. Então, vale mais a pena você adicionar direto aqui no render. Pode deixar aqui um e aqui no render você coloca 3, 4, 5, 6, sei lá. Para esse tipo de modelagem aqui, do jeito que a gente está fazendo, funcionar bem fluido ali, né? Eu não recomendo trabalhar muito com muitas subdivisões aqui no render, porque isso acaba deixando pesado, mas para esse processo aqui acaba sendo bem legal. Beleza? E a partir dali, né, enfim, faz ali o seu esquema, usa o seu método de iluminação. Aqui no caso eu uso muito um HDR ali para iluminar meus objetos. E faz a renderização, exporta para o Photoshop e aí faz a pós-produção, né? Não vou entrar muito no mérito da pós-produção. Se você quiser às vezes fazer um pouquinho mais orgânico aqui direto no Cinema 4D, já tem um fundinho, né? Então aplica ali aquele velho fundo infinito que a gente faz. Então vou adicionar aqui uma câmera só para travar minha câmera aqui no movimento. Beleza, vou adicionar aqui um cubo. Vou transformar esse cubo num objeto editável. Vou vir aqui para o modo de seleção de polígonos. Vou apagar essas laterais aqui. Vou deixar só, né, essa bordinha aqui. Vamos lá. Vou vir aqui para a forma aqui de seleção de objeto. E vou redimensionar isso daqui. Isso daqui vai ser tecnicamente o nosso estúdio, tá? Vou segurar Shift, clicar aqui no eixo X e arrastar para deixar isso aqui maior. Beleza? Para cá a mesma coisa, aqui no eixo Z já temos basicamente o nosso estúdio, né? Ainda está bem zoado, mas vocês vão ver a mágica agora. Beleza? Agora vamos lá. Então vou aplicar aqui um Subdivision Surface para suavizar aqui um pouquinho e vou apertar a ferramenta ML para criar novas linhas aqui. ML para, né, dar sustentação para nossa malha, né? Ela não tem, ela só tem 2 polígonos, então a gente precisa fazer mais subdivisões. Então vou fazer mais uma subdivisão aqui na ponta, um pouquinho mais na ponta, uma outra aqui, e aí vai de onde você quer, até onde você quer deixar esse seu estúdio aqui mais retinho. Beleza? Então já temos ali, né, um fundo infinito ali para o nosso objeto. Se quiser subir ali o seu fundo, quiser subir ali o seu fundo para encostar mais próximo ali, se quiser aumentar também, enfim, vai redimensionando conforme sua preferência, desativa a câmera, olha como é que tá, se tá legal, se não tá, e vai do seu gosto, né? Se quisesse fazer aqui, por exemplo, eu quero fazer aqui um fundinho azul, Danilo, então vai lá, aplica o seu azul ali, tá? Enfim. Beleza? Então aí tem ali, suas subdivisões, digamos, né, como é que ia estar mais ou menos no render final. Então ia estar bem bonitão. Opa, mexi minha câmera. Então ia estar basicamente assim, e aí você ia fazer a pós-produção. Não gosto muito de fazer dessa forma, que acaba limitando minha pós-produção. Eu tenho que fazer vários esquemas aqui para fazer uma pós-produção bem legal quando você já aplica um fundo direto aqui. Beleza, galera? Então é isso. Então, quem gostou, deixa aí o seu joinha. Quem quiser também ver um pouquinho do processo de pós-produção, né, de como que eu cheguei nesse resultado aqui com esse job, enfim, ou até da texturização, deixa ali o seu like ali para eu saber e para mim para preparar essa aula. Então espero que vocês entendam, né, a ferramenta, né? Então essa aqui não era para ser uma aula de modelagem, mas acabamos entrando nesse mérito aí. Então, para vocês já terem uma base. Então, lembra sempre que seu objeto ele vai precisar de bastante subdivisão para ele acompanhar o seu spline, né? Então, quanto maior for o seu spline, mais subdivisões você vai ter que ter para não ter distorção ali do seu objeto, né? Para ele conseguir acompanhar o seu spline. Senão, ele não vai
conseguir do início ao fim. E lembra que isso daqui também te abre várias possibilidades de animar e brincar e fazer várias outras coisas e mover individualmente ali também cada um dos objetos que você colocou ali na sua cena. Então essa ferramenta é fantástica, galera. Beleza? Então é isso, mas estou à disposição e vejo vocês ali em uma próxima aula. Muito obrigado, galera. Valeu!